Boa noite a todos, Mob Dickers. Hoje é um programa muito especial porque a gente vai receber aqui um entrevistado que eu nem estou à altura de entrevistar, um entrevistado que, modéstia à parte, é foda. Nós vamos receber aqui nada mais, nada menos do que o professor Dr. Nilo Batista, o maior criminalista do Brasil, na minha modesta opinião, um homem que já serviu a pátria de maneira esplendorosa. Muito obrigado pela sua generosidade com o seu tempo. A gente está precisando muitas informações e muitas opiniões suas. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, trocando ideias sobre esse assunto tão pouco compreendido. A gente vai começar falando sobre o estado atual das coisas, né? Esse tempo que a gente está vivendo hoje, que é um tempo, que são tempos de escuridão, né? Tempos assim duros, né? Em que a gente não sabe até onde a gente pode ir, até onde a lei garante a gente, né? Graças ao seu habeas corpus, eu hoje posso plantar meu próprio remédio, a minha própria maconha e fazer o meu óleo para uso próprio. Agora, muitas pessoas não podem fazer isso, muitas pessoas não têm condição, não têm um relacionamento. Qual é, em que direção a gente tem que caminhar para que essa planta seja democratizada, o acesso a ela? Bom, Ricardo, nós estamos vivendo um novo capítulo, mas a novela vem assim, porque tampouco os governos populares que nós tivemos se advertiram, não é, para o fato de que essa política criminal, que é ditada de fora para dentro, né, segundo padrões que se pretendem universais, né, continue fazendo todos os males que há 50 anos e continuando a ser ineficiente, porque essa política não só não resolveu os problemas que pretendia resolver, que era a questão do comércio e do consumo, do abuso de drogas ilícitas, ela não só não, como ela adicionou vários outros problemas a isso, como o problema da corrupção, que é a companheira dileta de todos os proibicionismos, né? A questão das disputas que passam a ser instauradas, a participação da polícia nesse mercado, enfim. Problemas, tudo isso porque, digamos, num certo momento em que na América Latina nós tínhamos governos progressistas, né, eles nunca pensaram em simplesmente denunciar a Convenção de Viena e estabelecer soberanamente uma política criminal sobre drogas ilícitas. Menos genocida, para aproveitar uma palavra da moda, né, do que é esta que nós temos, essa que vem da Convenção de Viena. É porque, na verdade, a Lei 11.343 de 2006 foi sancionada durante um governo progressista, né? Me parece que tem um viés que, mais ou menos, na minha cabeça, estabelece a razão dela ter sido sancionada pelo Lula. É que era a desapropriação das terras onde eram plantadas as drogas, a maconha, para o movimento MST. Pode talvez ser uma das razões? Pode ser, só que eu não me lembro, enfim, de um caso em que o MST tenha podido ocupar uma terra que fosse utilizada para o cultivo. Não me lembro desse caso, mas me lembro de dezenas de milhares de execuções, não é, dos pobres, que são os únicos que aceitam participar desse mercado letal, não é? Desde os camponeses que nas encostas andinas fazem o cultivo até as pobrezas periféricas urbanas que se encarregam do comércio de varejo, não é, das drogas ilícitas. Só que isso nunca aconteceu.
Até porque muitos pobres, como é o caso de Pernambuco, por exemplo, né, ali no famoso Triângulo, né, era um cultivo de pobres, não era um cultivo de latifundiários improdutivos, não. Então, aquela lei não representou nenhum avanço. Aliás, a Verinha falou isso com todas as letras antes da lei ser sancionada, eu também, que não ia adiantar nada, ia continuar as mesmas práticas, né, Racistas. autoritárias e tal, racistas, discriminatórias, ia continuar e continua. E se a gente vê historicamente, a 11343 é uma continuação da lei do Pito do Pango, de 1830. Que, não obstante, é uma lei importante, a lei do Pito de Pango, porque revela, né, o condicionamento histórico dessas legislações. Porque a lei do Pito de Pango dava uma pena maior para o usuário do que para o comerciante. Escravismo. E os pretos iam para a cadeia e os brancos pagavam uma cesta básica. O comerciante pagava ali uma multinha e tal, mas os homens escravizados que usavam piripango iam passar um tempinho na cadeia. Teve a lei do Pito do Pango, aí depois veio a 11343 e agora nós estamos com o PL 399, que é uma reedição da lei do Pito do Pango. Ela criminaliza o usuário, criminaliza o jardineiro e dá o beneplácito para as empresas, né? Se eu sou uma empresa, eu posso ter uma plantação cercada de muros e com laboratório, e vou ter que plantar indoor, quer dizer, dentro, quando o Brasil tem esse potencial de baratear o custo de plantar fora com esse sol maravilhoso, com esse clima maravilhoso, né? E então agora a gente tem a reedição do Pito do Pango e a reedição da 11343. É uma continuidade, né, que poderia ter sido rompida ali, né, quando tínhamos um governo progressista, mas não foi rompido. Não. O problema é que as lideranças progressistas não compreenderam a centralidade da questão criminal e como, digamos, é perigoso deixar um sistema penal feroz, porque isso é que vai comer ali as bases da democracia, o sistema penal. O fascismo avança pelo sistema penal. Mas muitas lideranças de esquerda não compreenderam isso, deixaram, prestigiaram, estimularam o sistema penal, deu no que deu. Mas, historicamente, eu vou falar da esquerda. A esquerda sempre desprezou os maconheiros, Nilo. Eu me lembro em 69, 68, quando Roda Viva foi destruída lá em São Paulo, os maconheiros eram tratados pela esquerda séria. Isso aí é a esquerda festiva, são os alienados. Quando os hippies, que pregavam o amor livre naquela época, eram pessoas que hoje ainda estão na frente do tempo. São mais modernos do que o tempo que a gente vive hoje. Pregavam o amor livre, que pregavam a descriminalização das drogas, não só da maconha, mas da maconha, do ácido, de todas as drogas, porque a criminalização das drogas impede a gente saber o que a gente está consumindo. Se fosse legalizado e regulamentado, tudo, a gente podia ir numa farmácia e saber, ler o rótulo, a Anvisa tinha que controlar isso. Isso é uma questão de saúde. Porque hoje em dia você vai na Boca e aí você compra um pó que é pó de mármore com bicarbonato de não sei o quê, e cocaína mesmo não é. E é recreativo? Não, é veneno. É, tudo isso aqui. A minha experiência, em qualquer área de atividade, controlar pela legalidade é muito melhor do que controlar pela ilegalidade. Controlar pela legalidade. O álcool, controlado pela legalidade. Uma disciplina, aliás, totalmente transferível para as drogas ilícitas. Você, para ser punido por embriaguez, é preciso que ou você acarrete um perigo para a sua própria segurança, para a segurança de terceiro, ou que você esteja produzindo um escândalo público. É isso que está na lei de contravenções penais, numa contravenção chamada embriaguez. É um modelo e tanto para você trabalhar as drogas em geral. Por quê? Punir uma pessoa por uma opção pessoal dela, que só pode, se tratar de um prejuízo, prejudicar ela,
é algo que contraria um princípio que está ali na Constituição, que é claramente dedutível daqueles primeiros incisos do artigo 5º, que é o princípio da autonomia moral da pessoa. A pessoa tem o direito de decidir autonomamente, né, sobre as suas escolhas, e a partir do momento que não esteja entrando na área de nenhuma outra pessoa, esse é um assunto que devia fugir completamente do interesse da legislação penal. E não é da competência do Estado julgar o que eu boto para dentro do meu corpo. Assim como, por exemplo, se eu tentar o suicídio e não conseguir e for mal sucedido, eu não vou ser preso por tentativa de homicídio. E se conseguir, não vai ser punido com proibição de sepultura religiosa, né? Porque essas penas existiram, o direito canônico tinha penas póstumas. Aí o nosso querido André Barros, um grande advogado, um militante disso, a assinatura dele estava do lado da minha naquele primeiro habeas corpus que liberou a marcha da maconha no Rio. E também o Emílio Figueiredo mandou um grande abraço. Grande advogado também. O Emílio quer saber o que é que você acha dessa resolução do STJ que disse que plantio, autocultivo não é mais uma questão de HC, que deve ser pedido uma licença para a Anvisa. Bom, realmente é uma decisão equivocada. Muitas vezes o judiciário está pouco informado quando decide sobre assuntos assim, com essa delicadeza, porque está na contramão, né, dos avanços, dos poucos avanços que foram obtidos, graças a juízes mais esclarecidos, no sentido, porque o problema é o seguinte: há alguma dúvida sobre os efeitos benéficos que a cannabis tem sobre, por exemplo, dores crônicas de velhos, sobre inapetência de pessoas submetidas a terapêuticas drásticas? A única coisa que tira convulsão de criança, há alguma dúvida sobre isso? Só um ignorante pode, só quem não tem, vou ver. O que talvez tenha faltado essa decisão seja mais informação do tribunal, porque são juízes enfim, com uma certa qualidade jurisprudencial. Então, como é que num juiz assim vem uma decisão tão na contramão assim do que é o progresso, né? Vai ser mal julgado pela história essa decisão. Porque o problema é o seguinte: a história é implacável, juíza dos juízes. Já era uma ruptura, não é, com essa estatização total que, enfim, deixa de atender a uma solução que foi juízes esclarecidos venham autorizando, porque, caso contrário, eu me lembro do seu caso, se você tivesse que comprar o óleo, né, seu rendimento ia em 2 doses, 3 doses. Imagina que você tem um filho pequeno que está dando convulsão, e você vê que o óleo acaba com a convulsão da criança, só que nunca teve. Eu tive um filho com convulsão uma vez, era febre. É um quadro terrível você ter um filho nas mãos tendo convulsão. Não era uma convulsão epileptoide, era uma convulsão de febre. Eu imagino, né, uma criança portadora do grande mal que semanalmente pode ter 2. Diariamente. Ou talvez diariamente, imagina, mordendo a linguinha. A menina Margarete da Pepe, a filha dela tinha coisa de 40, 80 convulsões por dia. O que se conseguiu, essa decisão está na contramão disso. A proibição da gente plantar a maconha no Brasil, né? Parece que nós temos um grupo de legisladores que está legislando, fazendo uma reserva de mercado ao contrário. Mais de 2/3 dos estados norte-americanos já adotam o uso medicinal. E mais de 1/3 deles adotam o uso recreativo. Já está. Nós que poderíamos ser poderíamos ter uma riqueza nisto aí, estamos novamente nos subordinando. Isto aí, o que é? Colonização voluntária. Gostamos de ser colonizados. Não bastou todos os genocídios da colonização. Precisamos de mais umzinho último. Um produto que nós temos aqui, mas não podemos, por causa de alguma coisa. Parece religião, né? Parece uma proibição de cunho religioso. É isso que todos esses 50 anos
dessa estupidez que é a política criminal internacional sobre isso, que atingia interesses diretos, né, do Reagan, depois da Thatcher, enfim, desse pessoal que a gente olha, quando Thatcher morreu, o que o povo inglês pediu à BBC era a música do Mágico de Oz, era a morte da bruxa do leste. Um senhor chamado Seu Francisco foi preso dentro da cadeia com 3 gramas de maconha. Aí foi julgado em primeira instância e foi condenado pelo uso de maconha de 3 gramas encontrado dentro de um recinto da lei, dentro de onde supostamente ele devia estar isolado de tudo isso. O primeiro problema que tem essa condenação, e tem todas as condenações que atingem usuários, tem a ver com o que me parece ser a inconstitucionalidade, né, perante o princípio da autonomia moral da pessoa, de você punir um ato que não entra na esfera de falta aí alteridade. Alteridade, ou seja, alguma coisa que toca em outra pessoa, é um requisito para qualquer crime. Você não pode criminalizar uma conduta que fica comigo, com o meu pensamento, porque, sinceramente, eu estou quase fazendo um alerta para os tabagistas univos. Para comprar um produto de tabaco hoje, você compra entre impotências, câncer de pulmão. Imagina todo mundo que tem algum problema no pulmão, quando vai... Eu quero aquele da impotência. Então é isso, estão muito atrasados, né? Estão muito atrasados nisso. Então aí o André Barros perdeu o primeiro julgamento na primeira instância e foi para o STJ e colocou a seguinte questão. Pelo artigo 28, quem planta, dá, mesmo de graça e tal, alguma coisa que seja utilizado no preparo de drogas. A maconha não é utilizada no preparo de drogas. O camarada pega a planta, aperta, deixa secar, aperta o baseado e fuma. Então, está errada essa condenação. Não, essa condenação está errada. Porque, na verdade, o único tipo de punição que se poderia considerar aí seria uma punição administrativa por guarda que ajudou, porque só uma criança vai achar que isso entrou lá sem qualquer contribuição oficial. Inclusive, antigamente, nos presídios, um amigo meu me contou que por um cruzeiro eles abriram a portinhola e mandaram... Na bomba de flit, cachaça. Vinha a notinha surrada assim, o cara abriu o postil ali e na bomba de flit jogava cachaça. E, enfim, perdemos tempo com tanta coisa sem importância, porque isso é perder tempo. Aí perder tempo é jogar o judiciário brasileiro, um dos mais aparelhados do mundo, um judiciário assim, opulento, perder tempo com um assunto desse. Mas aí eu vejo, por exemplo, o judiciário, quando pede vista, sempre em cima do processo. Por exemplo, o processo 63, 65, aquele 63, 65, 659, que é o processo justamente desse camarada que foi pego com maconha na cadeia. Se o Supremo já tem 3 votos a favor, o Barroso, o Gilmar e o Theory julgaram a favor. E o Careca lá sentou em cima e falou que o voto dele está pronto, mas parece que quem está pautando agora o Supremo parece que tem sido o Bolsonaro, porque isso não tá indo para julgamento nunca. Se julgasse essa ação, simplesmente descriminalizava o uso lá em cima. Então está essa guerra entre Supremo e Congresso para ver quem vai tomar a decisão. Na Argentina, foi a Corte Suprema, numa decisão assim, que descriminalizou o uso. O México também. Com base na inconstitucionalidade de uma coisa não tem um filho, não tem o outro. Se não tem o outro, eu não tenho o bem jurídico que considerar. Porque o único bem jurídico que está em questão é a minha saúde, e sobre esta eu tenho o direito de agir sobre ela enquanto não estiver ofendendo ninguém soberanamente. Mas se o Supremo julga isso e simplesmente anula essa coisa... Vamos esperar, né, que
vem essa decisão. E aí para essa palhaçada no Congresso de PL 399, de legalizar só para empresa. Se você vai legalizar só para empresa, você vai criar um apartheid no Brasil. E o que eles querem é que o SUS, eu, você, ele, todo nosso rico dinheirinho de imposto, vai pagar esse troço que a gente vai ter que importar. E se for por este caminho, vai acontecer de novo. Nós vamos manter uma parte da produção na ilegalidade. Quem ganha com isso? A não ser certas agências policiais que estão nos negócios. Eu fico assim, quase sem esperança de que alguma coisa vai dar certo aqui, Nilo, porque a gente está batalhando pela coisa errada, de repente. Nós estamos batalhando pela coisa errada. Nós estamos querendo legalizar para a empresa, quando, na verdade, o buraco é mais embaixo. Quem está sofrendo são pessoas vulneráveis. Isso legalizar por uma exploração empresarial, eu acho. E todo mundo que lutou, que deu sangue, que passou as piores coisas, fica aleijado. As associações têm que fazer lá um movimento junto ao Congresso Nacional para mudar isso. As associações, Nilo, elas continuam dentro da lei. Elas continuam dentro da lei, porém, poucas, a lei está estabelecendo requisitos tão caros que poucas as associações poderão manter esses requisitos, muro de não sei quanto. Mas mesmo as que podiam pedir lá para flexibilizar isso, para não tornar, para não criar um monopólio. Mas as grandes estão interessadas em vender sozinhas. As pequenas é que tem que fazer, as grandes não vão fazer. Mas essa luta tem que ser travada no Congresso. Vê alguma diferença entre a maconha medicinal e a maconha de uso adulto? Olha, eu não tenho conhecimento assim profundo da cannabis, né? Minha geração, nós gostávamos muito de tabaco, de whisky. Existe cachaça medicinal e cachaça recreativa? Não. Todas fazem bem. Maconha é a mesma coisa. Tanto não tem que ser criminalizado digamos, o óleo, não é, da maconha, quanto não tem que ser legalizado o cigarro de maconha. Não tem que ser criminalizado de jeito nenhum. Isso aí, claro. É sempre um uso terapêutico. Mesmo que a pessoa não saiba, a gente quando chega em casa, muita gente chega em casa, coloca um uísque, muita gente chega em casa e toma um copo de vinho. Outras pessoas chegam em casa e rolam um baseado e fumam um baseado enquanto escutam Mozart, ou sei lá, pagode. Mas é uma maneira de relaxar, é um uso terapêutico. O que eu posso te dizer é que, na minha opinião, todos têm o direito de fazer isso sem serem incomodados. Não podem ser criminalizados por nada disso. A não ser que você beba e vá brigar, a não ser que você fume e vá roubar. Porque aí é um crime, roubar é um crime. Aí estamos falando de outra coisa. Então, não é a bebida que faz você... Eu tenho 77 anos, bebi intensamente os últimos 50 e poucos, e sinceramente nunca tive vontade de roubar ninguém. Nem de matar. Não, de matar... Mas consegui segurar bem. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos vendo? Olha, eu me formei em Direito no distante 1966. Vim para o Rio fazer uma pós-graduação, acabei que fiquei por aqui. Desde então, a legislação sobre drogas ilícitas no Brasil sempre foi uma coisa atrasada, sempre foi algo incômodo. E nunca, em nenhum momento, nem quando tivemos governos com compromissos populares claros e marcantes, nem ali nego se deu conta das opressões que essa política criminal determina sobre o povo brasileiro, particularmente sobre a juventude pobre, que é a mão de obra dessa economia popular tão selvagemente criminalizada. Se fecharem as bocas de fumo, qual é o emprego que essa gente vai conseguir ter? Essa hipótese não existe. Ninguém vai fechar as bocas.
Ninguém fecha. Tanto que é o mais doloroso nisso é que tem ali a boca, então a polícia vai lá, mata, prende, no dia seguinte tem, porque a pobreza é muito maior do que a polícia no Brasil. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Eu precisava de um tempo para responder isso adequadamente. Entendeu? Os tempos que a gente vive, um foda-se é um momento de um desabafo tão importante que eu prefiro pensar na próxima entrevista. Oba, isso quer dizer que vai ter outra. Para que eu tocaria um bom foda-se? Muito obrigado, Nilo. Ora, Muito importante para nós ouvir a sua voz, ouvir o que você tem a dizer, porque você é um gigante. Pô, que isso, não acho. Não acho. Moby Dickers, esse foi o Moby Dick Show de hoje. E vocês se liguem, porque isso aqui é ouro puro.